Nós estamos de volta e hoje a gente recebe a Caroline Miguel, que sempre está com a gente para falar sobre qualidade de vida, sobre como você pode perder peso com saúde, como você pode ter bem-estar, como você pode estar de bem com você. Bom, Carol, bom dia. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre colesterol. A gente tem uma história de colesterol bom, de colesterol ruim. Que história é essa, Carol? Então, por que nós vamos falar sobre isso hoje? A maioria das pessoas, quando a gente fala de colesterol, associa logo ao colesterol ruim, que colesterol é ruim. Por quê? Quando a gente fala de colesterol, a gente liga, obviamente, à doença. Ah, porque eu tenho um colesterol muito alto, o médico falou que eu tenho colesterol alto. Então, qual é o principal motivo de hoje eu estar explicando sobre isso? Porque eu preciso entender que quando eu tenho uma doença, o que ela significa? É o principal para eu poder cuidar dela. Então, o colesterol, é importante todos saberem que é, primeiramente, uma gordura. E ele é essencial para o nosso corpo. A gente precisa. Precisamos. A gente precisa, então, de colesterol. Precisamos. Então, assim, não é que eu não posso ter colesterol. Eu preciso do colesterol. Quem produz o colesterol, dos órgãos que produz o colesterol é o fígado. Ele produz tanto colesterol bom quanto colesterol ruim. E o que o colesterol vai fazer? Ele vai ser responsável pela membrana celular, pela parte dos hormônios sexuais. Ele tem várias funções no nosso corpo, obviamente que em níveis desejados. Então, nós produzimos o colesterol? Sim. Aonde está o problema? Que nós também ingerimos esse colesterol. E aonde ele está? Nos alimentos, na gordura trans, em alimentos que não são saudáveis. Então, é aí que começa o problema. Mas eu gostaria de explicar onde é a questão do colesterol bom e do colesterol ruim. Certo. Então, vamos lá. Nós temos o colesterol HDL, que é o colesterol bom. HDL é bom. É bom. E nós temos o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, como que funciona isso dentro da nossa artéria? Vamos pensar que a nossa artéria, os nossos vasos, é como se fosse um encanamento, um cano, tá? Dentro de nós. O colesterol ruim, ele tem uma densidade diferente, ele vai se aglomerar em volta do nosso cano. Dessa forma mais simples para que as pessoas entendam. O colesterol bom, ele vai passar como se fosse uma vassourinha. Então, o colesterol bom, ele vai ajudar a limpar o colesterol ruim. O colesterol ruim fica as placas de gordura agregada e o colesterol bom ajuda a varrer. Então, a gente pode observar nessa nossa ilustração que o colesterol ruim, ele fica com essa placa de gordura, o nosso sangue ele passa. Olha lá, tá bem interessante essa imagem. Ela Exato. ajuda bem a esclarecer, né? Exato, por quê? A maioria das pessoas falam assim, a minha veia entupiu. Essa amarelinha seria a gente poderia dizer que seria o colesterol ruim. Colesterol ruim. E as hemácias, né, são o sangue mesmo. Mas o que a gente pode entender? Que essa placa de gordura que tem em volta é o colesterol ruim. São as partes, a gordura mesmo que fica aglomerada em volta dos nossos vasos. E o que acontece? De tanto, às vezes, a aglomeração ela é tão grande que às vezes acontece o entupimento mesmo, né, de forma bem simples. O entupimento dessa veia e aí que acontece os infartos, os AVCs, essas várias doenças que a gente já ouve falar, né? E aí que surge uma doença chamada aterosclerose, né? Que é a gordura que o pessoal fala, né? E quando há esse acúmulo de gordura, como a gente viu agora há pouco nessa ilustração, as pessoas têm também, vai aos poucos entupindo, né, ali as artérias e a pessoa pode ter inclusive outros prejuízos, como por exemplo um AVC, um derrame, ela vai ter outras sequelas, né, outros problemas. Com toda certeza, as doenças cardiovasculares que a gente chama, né? Então aquelas pessoas que Então veja bem, hoje eu acredito que quem nos escuta, com toda certeza, conhece alguém que tem problema de colesterol, sem sombra de dúvida, né? Isso não tem idade, isso não tem a ver somente com o peso, tem as pessoas magras, as pessoas que são obesas, tem problema com colesterol. Isso é um aspecto bastante relevante, né? Deixar claro, inclusive, para quem está acompanhando a nossa conversa. Tem muita gente que tem um corpo magro e tem colesterol. Tem o colesterol ruim, né?
elevado, ou seja, acima daquilo que é aceito, acima daquilo que é tolerável pelo próprio organismo. Exatamente. Ou aí que está ainda mais importante a nossa conversa, ou um colesterol bom não desejado. Porque o colesterol bom eu também preciso estar no nível desejado, porque ele vai auxiliar. Toda vez que excede é problema, né? O colesterol ruim toda vez que excede e o meu colesterol bom toda vez que é menos. Porque o que é o colesterol bom? Ele precisa varrer, né? Ele precisa estar bom, ele precisa ajudar também o meu colesterol ruim. Então, os níveis desejados, tanto do colesterol total, como LDL, como HDL, ele precisa estar equilibrado. A gente sempre fala do equilíbrio, né? Então, eles precisam estar sempre no nível adequado. Para quê? Para que o meu organismo ele trabalhe de uma forma equilibrada, para que a gente consiga, de fato, ter um funcionamento do nosso corpo, né? Todas as nossas funções. Bom, como que a gente geralmente eleva esse colesterol ruim? Você já citou o caso das gorduras trans, que às vezes a gente obtém por meio de produtos industrializados, bolachas, por exemplo. Mas tem outros produtos que fazem com que a gente tenha esse colesterol ruim, digamos, alterado? Então, o que temos? Alimentos como eu falei, gorduras trans, frituras. Fritura é problema. Problema, com certeza, alguns óleos, né, vegetais, que nós falamos que tem bastante. Algumas práticas, e aí a gente já entra dentro do colesterol bom junto, algumas práticas que não levam à qualidade de vida, como o sedentarismo, então a gente já linka com o colesterol bom. Então, o ser sedentário auxilia, a parte de fumantes. Então, quem é fumante também pode ter tem alteração um problema, no colesterol. também tem alteração. Álcool, né, ingestão de álcool, também existe um problema grave quanto a isso. Então, são práticas que a gente vem, né, toda semana comentando, mas olha a gravidade, quantas doenças a gente já citou aqui e que elas, de fato, elas vão repercutir na vida não só da pessoa como da família, porque isso você passa para os seus filhos, você passa essas rotinas alimentares, você passa culturalmente, até historicamente, né, para todos eles. Agora, no caso do colesterol bom, que é esse que faz, né, que varre as nossas artérias, a gente precisa ter esse colesterol num nível adequado. Como a gente consegue, digamos, por meio, talvez até de alimentos, de comportamentos, a gente pode ter ele equilibrado? Então, assim, quando vários pacientes, chegam a nós com essa pergunta. Primeira coisa que a gente fala, vou retomar, vou enfatizar atividade física, alimentos adequados. Quais tipos de alimento que as nutricionistas orientam sempre? Azeite de oliva, castanhas, grãos são de extrema importância, alimentos ricos em ômega 3, associados... Alimentos ricos em ômega 3, a gente está pensando em peixes, salmão. Então, peixes normalmente são muito ricos em ômega 3. Entendi. Exercício físico com toda certeza. Mas existem aquelas pessoas, vocês podem estar pensando, eu faço tudo isso, mas o médico mesmo assim me incentivou a tomar a medicação. Existem casos que mesmo com todas essas medidas eu preciso tomar a medicação. Tomem a medicação regularmente se o médico orientou, para não chegar num caso mais grave. E associem essas medidas, com toda certeza vai dar um bom resultado. Mas o médico não me orientou a tomar medicação, então façam essas medidas, seu caso não é tão grave para isso, não chegou a essa gravidade ainda. Mas essas medidas, de fato, eu vou conseguir reduzir meu colesterol se eu melhorar a alimentação e fazer o exercício? Com toda certeza. Com toda certeza, nós temos vários estudos onde a gente monitorou os nossos pacientes por 3 meses, sem o uso da medicação porque o médico não prescreveu, e nós conseguimos reduzir. E aqueles casos com medicação também. Então, assim, tudo depende do que o médico prescrever, então a gente consegue redução também. Bom, quem está acompanhando a nossa conversa hoje, eu espero que possa ter não apenas compreendido, mas ficado também em alerta, né? O problema do colesterol, ele é bastante grave, traz uma série de doenças, né? Pode trazer complicações bastante significativas e a gente sabe que hoje, como você mesmo disse, cada vez mais pessoas têm tido alterações no colesterol, não tem a ver só com peso, não tem a ver só com idade, né? Às vezes até crianças, adolescentes têm colesterol elevado. Bom, então ficam aí as orientações. Carol, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Ronaldo. Espero que tenha orientado a todos. Grata.
A gente conversou com a Caroline Miguel em mais um papo aqui dentro dessa coluna sobre qualidade de vida. No próximo bloco você confere a coluna sobre direito do consumidor. Esse é o Ponto com News, que volta em instantes.